Hey guys, what is going on? Enrique here. Welcome to my YouTube channel. Bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube, ao canal da Rick and Roll English Academy, esse canal que sempre traz vídeos gratuitos e bacanas demais para você sobre inglês todas as semanas. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. O vídeo de hoje tá muito bom. Olha só, entenda a matéria de hoje e você vai ver o seu inglês melhorar hoje mesmo. Muita gente tem dúvida sobre, cara, como que funciona esses inglês, cara, esses verbos. Tem verbos que eu uso auxiliar, verbo que eu uso do, does, did. Aí para fazer pergunta eu uso eles. Outros verbos eu não tenho auxiliar, eu inverto a ordem. Tem verbo to be, tem modal verb. Como que funciona isso? Olha só, eu sei que esse assunto é um assunto, cara, um pouco difícil, um pouco confuso, então eu fiz aqui uma aula incrível, resumindo essa situação para você. Eu resumi tudo aqui em 2 grupos de verbos, e hoje eu trago para você quais são esses 2 grupos, como que cada um funciona, né? Como que é a lógica de cada um desses grupos de verbos, o que diferencia um grupo do outro, certo? E eu trago isso para você hoje com alguns exemplos, e eu te garanto que você ficando aqui até o final dessa aula, você vai sair daqui com um inglês melhor, sabendo muito mais inglês, tendo uma visão geral muito mais interessante do que você tem hoje. Alright? Então já clica aqui no like, já dá o seu like nesse vídeo, já se inscreve aqui no meu canal, alright? E bora para a aula de hoje. Alright, vou começar dizendo aqui que tem 2 tipos de verbos no inglês, como eu falei na introdução, certo? Quais são esses 2 tipos, 2 espécies de verbos? Be verbs, tá? O que eu chamo aqui de be verbs e o que eu chamo aqui de do verbs, alright? Be verbs, do verbs. Do verbs é assim, mais de 90% dos verbos do inglês estão nessa caixinha aqui, ó, do verbs. Alright? Mas verbos muito importantes estão na caixinha do be verbs, e não é só verbo to be que está aqui dentro, beleza? Muito bem, qual que é a diferença principal entre esse grupo aqui e esse grupo aqui? A diferença principal está no fato de que, basicamente, como você vai colocar esses caras no negativo e esses caras no negativo é diferente, tá? Então esse é o primeiro fato. Como colocar eles no negativo, né? Funciona de um jeito A para esse grupo, de um jeito B para esse grupo. E como colocar esses caras no interrogativo, como fazer perguntas com esses verbos. Então aqui também as perguntas são feitas de uma forma e aqui as perguntas são feitas de outra forma. Alright? Beleza? Bom, vamos juntos aqui, juntinhos, ver primeiro quem são os be verbs e depois quem são os do verbs e como que essa coisa funciona na prática, beleza? Be verbs, basicamente você tem o que nesse grupo de be verbs? Bom, verbo to be, obviamente, né? Be verbs, então você vai ter o verbo to be aqui e você vai ter os verbos modais, modal verbs, verbos modais. Quem são os verbos modais, Henrique? São esses caras aqui, ó. Can, could, should, would, might, may, must, etc. Tem ought to, will, tem outros também. Alright? Esses caras aqui são um grupinho de verbos especiais no inglês, porque eles entram nessa caixinha de be verbs, junto com o verbo to be. Beleza? Então eles têm aqui regras diferentes dos demais verbos do inglês, aí de mais de 90% dos verbos do inglês, que são do outro grupo, do grupo dos do verbs, que a gente vai ver em breve, ok? Muito bem. O que tem de especial com esses caras aqui, com esse grupo aqui de be verbs? Olha só, no negativo, para você colocar esses caras no negativo, você vai usar o not, alright? Not. Então é uma regra que deixa eles especiais, mas é uma regra bem fácil, tá? Veja, alguns exemplos. I am at the office, verbo to be, né? I am, eu estou no escritório. I am at the office. Para falar que você não está no escritório, I am not at the office. I am not at the office, ok? I'm not. Not. Alright? She's my friend. Ela é minha amiga.
She's not my friend. Ela não é minha amiga. Alright? Então, sempre usando o not depois do verbo para deixar no negativo. Agora um exemplo aqui com o verbo modal, aqui o can. Eu posso te ajudar. I can help you. Eu posso, né? Can é poder, né? Entre outras coisas. Se você tem dúvida do que é can, como funciona can, can't, né? Como pronunciar isso aqui, como usar isso aqui em mais frases, em outras situações, clica nessa aula aqui que está aparecendo para você que eu faço uma abordagem específica de can. Quais são as situações que você vai usar, quando você não vai usar e como pronunciar esses dois caras aqui. Alright? I can help you. Eu posso te ajudar. I can't help you. Eu não posso te ajudar. Então veja que esse can't é cannot. Cannot. Então tá usando o not junto com o modal verb. I cannot help you. Tudo bem, ele tá contraído, mas isso não muda nada. Alright? Cannot, can't. We should be here. Nós deveríamos, verbo modal should. Nós deveríamos estar aqui. Agora, para dizer que nós não deveríamos estar aqui, we should not be here. We shouldn't be here. Nós não deveríamos estar aqui. Bota o not depois do should. Alright? Should not fica shouldn't. Shouldn't. We shouldn't be here. You may leave the table. Você pode sair da mesa, né? Eu te dou permissão para sair da mesa. You may leave the table. Você pode sair. You may not leave the table. Você não pode sair da mesa. Não te dou permissão para sair agora. You may not. Alright? Mais um. I would do that if I were you. Eu faria isso se eu fosse você. I would do that. Eu faria isso if I were you. Se eu fosse você. Aqui é a famosa second conditional, certo? I wouldn't do that if I were you. Então, eu não faria isso se eu fosse você. I would not do that. Então, coloca o not depois do would. Fica I wouldn't. I wouldn't. Alright. Bom, isso aqui funciona também, ó, em outros tempos verbais. Verbo to be vai ter outros tempos verbais, obviamente, passado, futuro, certo? Agora, modal verbs, verbos modais, não tem outros tempos verbais. Eles são esses caras aqui e acabou. Não existe eles aqui no passado ou no futuro, alright? Exemplo aqui com o verbo to be, I was happy, eu estava feliz. I was not happy, eu não estava feliz. Bota o not depois do was. I was not happy. No futuro é a mesma coisa. My mom will be home tonight. Minha mãe estará em casa hoje à noite. No negativo, my mom will not be home tonight. My mom won't be home tonight. Alright, ficou claro? Então, verbos be verbs, você vai sempre colocar o not para colocar as frases no negativo. Beleza, mas e no interrogativo? Como é que funciona isso aqui? O interrogativo tem regras próprias, também específicas desses caras. Vamos ver quais são? Muito bem, qual que é a técnica aqui para colocar essas frases dos be verbs, verbos to be, mais verbos modais no interrogativo? É fácil, vai inverter a ordem do sujeito com o verbo. Então, be verbs inverte a ordem. Eles têm a mesma regra, esses caras aqui. Alright? Então, aqui, novamente, os exemplos. I am at the office. Eu estou no escritório. Am I at the office? Right? Am I at the office? She is my friend. Ela é minha amiga. Is she my friend? Is she my friend? Ela é minha amiga. I can help you. Agora usando um modal verb. I can help you. Na pergunta vai trocar a ordem também, assim como o verbo to be. Can I help you? Can I help you? Alright. We should be here. A gente deveria estar aqui. We should be here. Deveríamos estar aqui. Para perguntar, should we be here? Should we be here? Inverte a ordem do should com o we. Alright. Percebe como é bem parecido aqui? Verbo to be e verbos modais têm a mesma lógica. Por isso eles estão no mesmo grupo, beleza? I would do that. Eu faria isso. I would do that. O would, ele sempre vai dar esse efeito de faria, falaria, pensaria.
pega o próximo verbo e bota esse ia no final, tá? Então aqui o verbo fazer, que é to do, I would do, significa eu faria, né? I do, eu faço. I would do, eu faria. Alright? Eu faria isso. I would do that. Agora, para perguntar, eu faria isso? Would I do that? Would I do that? Alright? Vai inverter a ordem do would com o sujeito. Certo? Bom, obviamente isso aqui também é verdade pro verbo to be no passado e no futuro, né? I was happy. Na pergunta fica was I happy? My mom will be home. Will my mom be home? Certo? Então sempre aqui invertendo a ordem do sujeito com o verbo. Alright? Bom, galera, esse grupo é o grupo dos be verbs. Tá? Você vai usar o not no negativo e vai inverter a ordem no interrogativo. Agora vamos falar dos do verbs, que são todos os demais verbos no inglês, mais de 90%. Mais de 90% dos casos, para todos os demais, você não vai fazer dessa forma que eu acabei de explicar. Não, você vai fazer o quê? Vai usar auxiliares, tanto para colocar no negativo quanto no interrogativo. Alright? Quem são esses auxiliares? Do ou does, né? Do ou does, ou did ou will, ok? Então, do para os sujeitos I, you, we e they. Does para he, she e it, esses dois aqui no presente, né? Did para todo mundo no passado e will para todo mundo no futuro. Alright? Não tem mistério, cara. Isso aqui é fácil, beleza? Ó, como funciona na prática? Vamos lá. No negativo, tá? Auxiliar mais not, tá? Então, esses caras aqui mais o not. Então, essa é a primeira aí grande diferença, né? Você não tinha esse auxiliar no grupo dos be verbs. Portanto, I like to eat. Aqui o verbo to like, né? I like to eat, para dizer que você não gosta. Então, eu gosto de comer. I like to eat. Eu não gosto de comer. I don't like to eat. Auxiliar do mais not fica don't. I do not like to eat. She enjoys soccer. Ela gosta de futebol. She doesn't enjoy soccer. She does not enjoy soccer. Alright? Does mais not, do mais not. My brother sings well. Meu irmão canta bem. Agora, my brother não canta bem. My brother does not sing well. He doesn't sing well. Alright? You need to chill out. To chill out é um phrasal verb que significa você precisa relaxar, ficar de boa. Chill out. Aqui no negativo, you don't need to chill out. You do not. Então sempre o auxiliar mais o not. Contraído por vezes, ou sem contrair, você que sabe, mas é sempre essa mesma regra, alright? No passado também é verdade. I wanted to go home. I wanted to go home. Eu quis ir para casa. Só que no passado o auxiliar muda. Vira o did e não mais o do ou does. Então, I did not want to go home. I didn't want to go home. Alright. She told me a story. Ela me contou uma história. She told me a story. No passado, she did not tell me a story. She didn't tell me a story. Alright. Então aqui no passado, né? Esses caras aqui no presente, esse aqui no passado e no futuro é a mesma coisa. I will have pizza tonight. Eu vou comer uma pizza, né? Eu vou comer pizza hoje à noite. I will not have pizza tonight. I won't. Alright? Auxiliar will mais not. I won't have pizza tonight. He will buy a car. Ele comprará um carro. He will not. Will mais not. Buy a car. He won't buy a car. Beleza? Vamos ver aqui esses do verbs no interrogativo para a gente fechar aqui o nosso raciocínio. Alright? Então, no interrogativo, como é que funciona? Você vai usar também o auxiliar, todos eles aqui, o do, o does, o did e o will. Vai inverter a ordem, colocar o auxiliar antes do sujeito. Alright? Então, esses do verbs, todos os demais verbos no inglês, fora verbos modais e verbo to be, você vai usar os auxiliares e para fazer pergunta vai colocar aí, inverter a ordem
com o sujeito. Exemplos: I like to eat. Do I like to eat? Eu gosto de comer. She enjoys soccer. Does she enjoy soccer? Does, porque é she, né? Então, ela gosta de futebol. Does she enjoy soccer? My brother sings well. Does my brother sing well? Meu irmão canta bem, né? Lembrando que sempre você usar aqui o does, o verbo volta para o seu formato original. Então aqui era sings, aqui o does puxa esse S e o verbo to sing volta para o formato normal. Aqui como o enjoys vira enjoy novamente, né? O does faz esse trabalho para o verbo, para a frase. Alright? You need to chill out. Do you need to chill out? I wanted to go home. Aqui veja, uma estrutura no passado. I wanted to go home. Portanto, vai usar o did. Did I want to go home? Did I want to go home? She told me a story. Ela me contou uma história. Did she tell me a story? O verbo aqui volta para o formato original, né? Assim como o does. Então, o did traz o segundo verbo que estava aqui. Told vira tell. Did you tell? Did she tell? Alright? Aqui, I wanted fica did I want? Volta o verbo para o padrão normal. Alright? Recapitulação rápida aqui. I will have pizza tonight. Will I have pizza tonight? He will buy a car. Will he buy a car? Certo? Então sempre aqui usando o auxiliar e invertendo ele, colocando antes do sujeito. Well guys, this was today's lesson. Espero que vocês tenham entendido, curtido, aprendido essa diferença principal entre verbos be e verbos do no inglês. E esse é o motivo que muita gente aí tem dúvida sobre por que esse cara usa o auxiliar, esse não usa, por que esse aqui inverte a ordem, esse não. Então eu espero que com essa aula isso tenha sido um pouco aí clareado, né, para você, tenha jogado uma luz aí nesse tema, certo? Se você curtiu esse vídeo, peço que você deixe aqui o seu like, o seu comentário para mim. Se esse vídeo agregou valor aí na sua caminhada, peço que você siga aqui o meu canal e participe aqui do meu canal, dessa comunidade Rick and Roll no YouTube. Fala aqui pra mim quem é você e o que você está achando e o que eu posso fazer para te ajudar. Que vídeos você gostaria de receber, que aulas você gostaria de receber no futuro aqui no YouTube. Alright, that's all for today. Thank you for watching and I'll see you next time.